Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a Discipulado, capítulo 6, Formando uma Igreja Discipuladora. E hoje estamos reunidos para explorar como podemos ser instrumentos de Deus na educação e no fortalecimento da fé dos outros. A palavra de Deus nos ensina que o discipulado não é tarefa exclusiva dos líderes, mas um chamado para toda a comunidade cristã. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 a 13, o apóstolo Paulo nos exorta a cuidar um dos outros, seja por meio da liderança, aconselhamento ou apoio mútuo. Nosso objetivo é compreender o papel do discipulador, sua responsabilidade na igreja e como agir com aqueles que enfrentam dificuldades na caminhada cristã. Como discipuladores, devemos ser comprometidos com o reino de Deus, guiando com amor, paciência e sacrifício, ajudando os outros a alcançar maturidade espiritual. Tópico 1. Fundamentos para uma igreja discipuladora. Hoje vamos explorar os fundamentos de uma igreja discipuladora, tomando como referência a igreja de Tessalônica. Esta comunidade cristã foi estabelecida por Paulo em sua segunda viagem missionária e logo se tornou um exemplo de crescimento e perseverança na fé. Composta principalmente por gentios, essa igreja enfrentou desafios significativos, incluindo perseguição e tentações para retornar aos costumes pagãos. A carta de Paulo aos Tessalonicenses tinha o objetivo de encorajá-los e fortalecê-los na esperança da segunda vinda de Cristo. Alguns membros da comunidade haviam falecido e os fiéis questionavam se eles perderiam o retorno do Senhor. A carta também enfatiza a necessidade de um testemunho fiel, conectando a doutrina à prática cristã. Com base nessa referência bíblica, estudaremos as marcas essenciais de uma igreja discipuladora e os alicerces que promovem um discipulado frutífero. Vamos mergulhar no exemplo de Tessalônica e aprender como nossa igreja pode crescer espiritualmente e impactar a comunidade ao redor. Marcas de uma igreja discipuladora. Ao analisarmos a igreja de Tessalônica, percebemos que ela era lembrada por três marcas fundamentais: a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Essa trilogia é a base de uma igreja discipuladora e reflete um cristianismo vivo e atuante. A operosidade da fé significa uma fé ativa que se traduz em ações concretas. Não se trata apenas de crença, mas de uma fé que move e transforma. A abnegação motivada pelo amor representa um compromisso prático com o próximo, expressado em sacrifício e serviço genuíno. Por fim, a firmeza na esperança evidencia uma confiança inabalável na promessa de volta de Cristo, sustentando os crentes mesmo diante da adversidade. Esses elementos não são apenas características individuais, mas coletivas, fundamentais para a identidade de uma igreja discipuladora. Ao refletirmos sobre essa passagem, devemos nos perguntar: nossa igreja manifesta essas qualidades? Estamos construindo uma comunidade de fé, amor e esperança? Essas são questões cruciais para um discipulado autêntico e transformador. Os alicerces do discipulado na igreja. Para que uma igreja seja discipuladora, ela precisa estar firmada sobre alicerces sólidos. Paulo destaca três aspectos fundamentais para um discipulado eficaz: o evangelho em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Primeiramente, o evangelho deve ser proclamado com poder. Não se trata de mera eloquência ou argumentos humanos, mas de manifestação da dinamicidade de Deus, capaz de transformar vidas. Em segundo lugar, a pregação deve estar alinhada à atuação do Espírito Santo.
O discipulado não pode se basear apenas em métodos e técnicas, mas precisa depender da direção divina. Por fim, a plena convicção é essencial. O pregador deve viver aquilo que ensina, transmitindo uma mensagem autêntica e eficaz. Como afirmou Charles Spurgeon, quando a palavra é pregada com fidelidade e o Espírito Santo age, as igrejas crescem e se fortalecem. Assim, a base do discipulado está na palavra de Deus, proclamada com verdade e autoridade espiritual. Que nossa igreja possa refletir esse compromisso, promovendo um discipulado genuíno e transformador. Tópico 2. Desenvolvendo uma igreja discipuladora. Para iniciar a nossa reflexão sobre como desenvolver uma igreja discipuladora, é essencial compreender a identidade da igreja. A identidade é o conjunto de características que definem uma comunidade. Muitas igrejas enfrentam crises identificatórias, afirmando ter perdido sua essência ao longo dos anos. Contudo, a verdadeira identidade de uma igreja deve estar fundamentada no discipulado. O Novo Testamento apresenta dois principais métodos de evangelização: a proclamação pública e o discipulado pessoal. Em primeiro, ocorrem em praças, sinagogas, prisões e outros espaços de reunião. Jesus e seus discípulos usaram esse método para anunciar as boas novas. No entanto, o discipulado pessoal também é essencial. Cristo formou seus 12 apóstolos por meio de convivência diária, ensinando-os, preparando-os para a missão. Essa abordagem mostra que discipular não se trata apenas de reunir pessoas, mas de transformar vidas. A identidade da igreja se expressa por meio de um discipulado autêntico e eficaz. Ao longo deste estudo, veremos como os tessalonicenses desenvolveram essa identidade e se tornaram um modelo de igreja discipuladora. Em busca da multiplicação através do discipulado. A multiplicação da fé é um dos grandes resultados do discipulado eficaz. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Paulo destaca que a chegada do Evangelho levou os tessalonicenses a abandonarem seus ídolos e a se voltarem para Deus. Isso mostra que o discipulado verdadeiro rompe com o passado e estabelece um novo padrão de vida cristã. Um erro comum em muitas igrejas é focar apenas no crescimento numérico, sem se preocupar com a formação de verdadeiros seguidores de Cristo. O objetivo não é apenas aumentar o número de frequentadores, mas sim formar imitadores de Cristo. A conversão autêntica se reflete em uma vida transformada, onde os novos crentes seguem o exemplo de seus líderes e se tornam referências para outros. A igreja discipuladora cresce organicamente porque seus membros reproduzem a fé. Os tessalonicenses não apenas aceitaram o Evangelho, mas o viveram intensamente, tornando-se modelo para crentes na Macedônia e na Caia. Dessa forma, uma igreja discipuladora não apenas cresce, mas influencia outras comunidades espalhando a mensagem de Cristo. Os tessalonicenses tornaram-se imitadores de Jesus. O verdadeiro discipulado vai além de simples encontros semanais. Ele gera transformação e faz com que os novos crentes sigam os passos de Cristo e dos líderes espirituais. Os tessalonicenses receberam a palavra de Deus com alegria, mesmo em meio ao sofrimento, e se tornaram imitadores do Senhor. Essa imitação não era uma simples cópia exterior, mas um reflexo do caráter de Cristo. Assim como um discipulador produz novos discipuladores, a fé se multiplica por meio de testemunho e da conduta dos crentes. Eles se tornaram referências vivas para outros, permitindo que a nova geração de crentes tivessem
tivesse exemplos práticos de vida cristã. Da mesma forma, as igrejas atuais precisam de cristãos maduros que sirvam como referências para os novos convertidos. Quando os crentes mais experientes vivem a fé de forma autêntica, tornam-se instrumentos de Deus na formação de novos discipuladores, consolidando uma igreja discipuladora e frutífera. Os tessalonicenses tornaram-se modelos para outros. Uma igreja discipuladora não apenas forma seguidores de Cristo, mas também influencia outras comunidades. Os tessalonicenses se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Isso demonstra que, quando uma igreja vive um discipulado autêntico, seu testemunho se espalha. A palavra modelo está no singular, referindo-se à igreja como um todo, enquanto vocês está no plural, mostrando que cada membro era um exemplo vivo. Assim, uma comunidade discipuladora é composta por indivíduos que refletem Cristo em suas vidas. O discipulado eficaz impacta gerações, assim como os tessalonicenses influenciaram outras regiões. Uma igreja viva e comprometida com o reino de Deus tem potencial para transformar sua cidade e até o mundo. Precisamos ser essa igreja que irradia a mensagem de Cristo para todos. Tópico 3. O perfil do discipulador que a igreja precisa. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 a 13, que o verdadeiro reconhecimento de um líder na igreja não se baseia em títulos ou cargos, mas no esforço árduo dedicado ao reino de Deus. O discipulador que a igreja precisa é aquele que se empenha incansavelmente produzindo, conduzindo, aconselhando e edificando vidas. Essa função não é apenas um chamado, mas um compromisso diário do amor e serviço. Ele não lidera por autoridade imposta, mas pelo exemplo, conquistando respeito e influência por sua conduta irrepreensível e compromisso com o discipulado. O trabalho do discipulador envolve esforço mental, emocional, físico e espiritual, pois lida com desafios internos e externos, enfrentando a oposição do inimigo e ao mesmo tempo buscando moldar seu próprio caráter. Essa é uma jornada de dedicação na qual o discipulador precisa estar pronto para se sacrificar pelo crescimento dos discípulos e pelo avanço do reino. Ser um discipulador eficaz é um chamado que exige humildade, disposição para aprender e, acima de tudo, uma vida comprometida com Cristo. Somente assim o discipulador será um referencial que inspire a seguirem a fé com firmeza e paixão. O discipulador como líder pastoral. O verdadeiro discipulador não é alguém que busca uma posição de destaque ou reconhecimento humano. Ele é, acima de tudo, um servo, alguém que compreende que sua liderança é um dom de Deus para a igreja. A liderança pastoral no discipulado não se define por status, mas pela disposição de se entregar em amor e sacrifício pelo bem dos outros. A Bíblia nos mostra que liderar é um processo comparável à gestação, doloroso, mas essencial para o crescimento espiritual dos discípulos. Como Paulo expressou em Gálatas 4,19, o discipulador sofre dores de parto até ver Cristo formado em seus seguidores. Esse processo exige paciência, perseverança e um coração disposto a abrir mão dos próprios interesses. No entanto, essa liderança deve ser exercida no Senhor, ou seja, seguindo o exemplo de Cristo, que não buscou ser servido, mas servir. O discipulador é chamado a viver uma vida íntegra, guiando os seus discípulos com ética e transparência,
Somente assim poderá inspirar respeito e honra, não pelo título que carrega, mas pelo impacto transformador que exerce na vida daqueles que acompanham. As prioridades-chave de um discipulador. No ministério do discipulado, manter as prioridades corretas é essencial. A Bíblia nos ensina que o discipulador tem duas responsabilidades principais: liderar e aconselhar. A liderança envolve a capacidade de motivar e direcionar os discípulos segundo a vontade de Deus, ajudando-os a crescer na fé e a cumprir sua missão no reino. Já o aconselhamento se refere à instrução espiritual, que inclui corrigir, exortar e encorajar aqueles que enfrentam dificuldades. No entanto, para que essas prioridades sejam eficazes, é necessário equilíbrio. Muitos discipuladores se perdem em atividades secundárias e acabam negligenciando seu verdadeiro chamado. A liderança sem aconselhamento pode tornar-se fria e autoritária, enquanto o aconselhamento sem liderança pode se tornar ineficaz e sem a direção. Por isso, o discipulador deve estar constantemente atento às suas prioridades, garantindo que sua vida esteja alinhada com a palavra de Deus. Somente assim ele poderá exercer seu ministério com sabedoria e fidelidade, edificando discípulos que não apenas aprendem, mas também se tornam multiplicadores da fé. Liderar e aconselhar. A liderança no discipulado exige mais do que conhecimento. Requer responsabilidade e um coração voltado ao serviço. O discipulador deve ser alguém que influencia os discípulos a buscarem o propósito de Deus e a crescerem espiritualmente. Mas essa liderança não deve ser autoritária, pelo contrário, deve ser baseada no amor e no exemplo. Como disse Robert Clinton, líder é aquele que tem capacidade e responsabilidade dadas por Deus para influenciar o povo rumo aos propósitos divinos. No entanto, liderar não é suficiente sem o aconselhamento. O discipulador deve ter a sensibilidade para exortar e corrigir com base nas Escrituras, ajudando os discípulos a superarem desafios e crescerem na fé. O aconselhamento, no contexto bíblico, não se resume a dar bons conselhos, mas envolve advertências, encorajamento e até mesmo repreensão quando necessário. Para isso, o discipulador precisa estar preparado, buscando sabedoria, ética e empatia para guiar os discípulos no caminho certo. Dessa forma, ele não apenas ensina, mas molda vidas segundo os princípios do reino de Deus. As virtudes de um discipulador. O discipulador que a igreja precisa deve ser alguém que personifica as virtudes essenciais para guiar outros na fé. Entre essas virtudes destacam-se a sabedoria divina, a ética cristã e a empatia. A sabedoria é necessária para tomar decisões juntas e orientar os discípulos com base na palavra de Deus. Sem ela, o discipulador corre o risco de oferecer conselhos baseados em opiniões pessoais, em vez de direcionar os discípulos para a verdade bíblica. A ética cristã, por sua vez, garante que o discipulador seja um exemplo de integridade, mantendo uma vida irrepreensível e digna de confiança. Isso é essencial para que os discípulos o respeitem e sigam sua liderança. Já a empatia permite que o discipulador compreenda as lutas e dificuldades dos discípulos, oferecendo apoio e orientação com amor e compaixão. Quando essas virtudes estão presentes, o discipulador se torna não apenas um líder, mas um verdadeiro exemplo de Cristo na vida de seus discípulos. Assim, ele não apenas transmite conhecimento, mas inspira transformação de vida, tornando o discipulado uma jornada de crescimento e edificação mútua. Tópico 4. A arte de discipular pessoas difíceis.
No texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo faz um chamado claro à igreja para que todos, sem exceção, assumam a responsabilidade do cuidado mútuo. Ele não coloca esse encargo apenas nos ombros dos líderes, mas convoca toda a igreja a agir coletivamente. A tarefa de cuidar dos irmãos que estão enfrentando dificuldades não é algo que deve ser deixado apenas para quem ocupa uma posição de liderança. Na verdade, todos têm uma função essencial nesse processo. A ideia é que, ao cuidar um dos outros, devemos exortar, consolar e amparar aqueles que enfrentam desafios como a insubmissão, desânimo ou a fraqueza na fé. A Bíblia nos ensina que o amor cristão deve ser praticado no dia a dia, dentro da comunidade de fé. Não se trata apenas de palavras ou teorias, mas de ações práticas, demonstrando o cuidado genuíno pelas pessoas, independentemente de suas fraquezas ou dificuldades. Quando a igreja se envolve ativamente no cuidado uns dos outros, ele fortalece a fé coletiva e contribui para o crescimento espiritual de todos. O verdadeiro discipulado envolve paciência, apoio e compromisso com o bem-estar espiritual dos irmãos, e é esse tipo de amor que Paulo nos chama a viver. Como lidar com os insubmissos? Lidar com os insubmissos é uma das tarefas mais difíceis para qualquer discipulador, mas é essencial para o fortalecimento da igreja. Pessoas insubmissas, geralmente desordenadas, críticas e ociosas, tendem a rejeitar a autoridade estabelecida e criam divisões no corpo da igreja. Essas atitudes, se não tratadas, podem prejudicar o ambiente espiritual e afetar o crescimento de todos. Paulo nos ensina que o confronto com o insubmisso deve ser focado nas atitudes e não na pessoa em si. O discipulador deve agir com firmeza, mas também com amor, buscando restaurar a pessoa à comunhão com Deus e com os irmãos. O objetivo não é atacar ou humilhar, mas corrigir o comportamento de maneira que promova a transformação e a edificação espiritual do indivíduo. O cuidado com os insubmissos exige um enfrentamento direto das atitudes negativas, sempre com o intuito de apontar o perigo da insubordinação e guiar o irmão pelo caminho da reconciliação e restauração. Essas ações extremas de admoestação devem ser feitas com seriedade, mas também com o desejo genuíno de trazer a pessoa de volta à unidade do corpo de Cristo. Em última análise, o confronto deve visar o bem-estar espiritual da insubmissão e da comunidade como um todo. Como lidar com os desanimados? Lidar com os desanimados é um desafio delicado, pois essas pessoas estão muitas vezes em um estado de fragilidade emocional e espiritual. O desânimo pode surgir por diversas razões: dificuldade da vida, perdas dolorosas ou até medo do futuro. Nessas horas é vital que o cristão se torne um canal de consolo e encorajamento. O consolo que oferecemos não deve se restringir apenas a palavras de apoio, mas deve ser profundo, levando em conta a presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo tem o poder de fortalecer o desanimado de uma maneira que vai além do que a palavra humana pode oferecer, restaurando a confiança e renovando a esperança. Como discipuladores, nossa missão é ser instrumentos de ânimos. Devemos falar palavras que tragam força e ânimo ao coração abatido, lembrando sempre da fidelidade de Deus e da esperança que Ele oferece. Além disso, é importante que nos mostremos sensíveis, fortalecendo corações e ajudando a reavivar os sonhos e esperanças perdidas. O consolo que oferecemos deve apontar para Cristo, sendo Ele a fonte de verdadeira restauração.
Em momentos de desânimo, o discipulador tem a responsabilidade de agir como um reflexo do conforto divino, trazendo renovação e cura. Como lidar com os fracos na fé? Lidar com os fracos na fé é uma tarefa essencial para qualquer discipulador, pois essas pessoas estão frequentemente enfrentando grandes desafios espirituais. Elas podem se sentir vulneráveis, cansadas e sem forças para resistir às dificuldades da caminhada cristã. O papel do discipulador é agir com um apoio seguro, demonstrando paciência e oferecendo ajuda prática sem julgar ou pressionar. Jesus nos ensina a lidar com os fracos com grande sensibilidade. Ele compara a pessoa fraca na fé a um caniço rachado ou a um pavio fumegante que, apesar de sua fragilidade, não deve ser destruído. Pelo contrário, ele deve ser restaurado com mansidão e cuidado. Essa abordagem revela que, mesmo em sua fraqueza, a pessoa precisa ser tratada com ternura para que possa se levantar e crescer espiritualmente. A restauração dos fracos exige postura de compreensão e apoio. Como cristãos, nossa missão é amparar os que estão fragilizados, oferecendo o suporte necessário para que eles se reergam. Isso implica em ser um ombro amigo, ajudar a carregar o fardo e lembrar os outros da graça e da força de Deus. Restaurar com mansidão é uma prática fundamental no discipulado, pois a bondade e a paciência são instrumentos poderosos de cura e renovação na vida espiritual. Ao concluirmos o nosso estudo sobre o perfil do discipulador e como líder com diferentes tipos de pessoas, é importante lembrar que o discipulado é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Como discipuladores, somos chamados a liderar com sabedoria, empatia e compromisso com a verdade de Deus. Cada cristão tem um papel essencial dentro da igreja e o nosso trabalho não se limita ao reconhecimento de cargos, mas à edificação do corpo de Cristo por meio do amor e da dedicação. A Bíblia nos desafia a ser sensíveis e cuidadosos em como nos relacionamos com aqueles que enfrentam dificuldades espirituais. Os insubmissos, desanimados e fracos necessitam do nosso apoio, do nosso encorajamento e, acima de tudo, do nosso amor incondicional. Devemos ser como Cristo, sempre prontos para restaurar, fortalecer e consolar. E ao fazermos isso, devemos sempre ter em mente que nosso trabalho como discipuladores não é apenas para transformar vidas, mas também para cumprir o propósito divino de Deus em nossas próprias vidas. Que possamos então ser discipuladores fiéis que lideram com integridade e com o coração voltado para a restauração e o fortalecimento do corpo de Cristo. Que nossas atitudes, palavras e ações sejam sempre guiadas pela sabedoria divina, para que a obra de Deus seja completada em nós e através de nós. Que o Senhor nos capacite a ser sempre sensíveis à sua voz e guiados pelo seu Espírito Santo em cada passo do discipulado. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos para render graças por sua graça e amor imensuráveis. Pai, agradecemos por sua palavra que nos orienta e fortalece e por nos chamar a ser discípulos de Cristo. Hoje, pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria, paciência e coragem para cumprir o nosso papel como discipuladores fiéis. Sabemos que a tarefa de guiar os outros, exortar, consolar e amparar não é fácil, mas confiamos que em sua força podemos fazer todas as coisas. Senhor, queremos ser instrumentos de restauração para aqueles que estão insubmissos, desanimados ou fracos na fé. Ensina-nos a confrontar com amor, a consolar com a verdade e a amparar com graça, que possamos ser guiados por sua
sabedoria para que possamos ver as pessoas como o Senhor as vê, com compaixão e misericórdia. Dá-nos paciência necessária para lidar com as dificuldades dos nossos irmãos e irmãs e ajuda-nos a ser sempre prontos a restaurar, levantar e edificar a fé daqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, pedimos que nos conceda a virtude da humildade para que possamos ser líderes e discipuladores que não buscam reconhecimento, mas que desejam somente a edificação do seu reino. Que a nossa vida seja um reflexo de seu amor e que, ao discipularmos outros, possamos de fato cumprir o chamado divino para cada um de nós. Fortalece-nos, Senhor, em nossa caminhada e nos capacite a ser a luz do mundo como discipuladores fiéis e comprometidos com o seu propósito eterno. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.